Você vem sempre aqui? Toda quinta-feira. Oi, gente! Mais um papo de quinta que a gente está aqui. Hoje o cenário está um pouco diferente. A gente está num outro ângulo da sala, tentando aqui variações. E é disso aqui que eu vou pegar. Estamos recomeçando, porque a gente mudou o cenário. Ai, ai. Menina, e esse assunto de começar ou recomeçar é um negócio que me pega muito, porque desde quando eu comecei a empreender, há 3 anos, eu recomecei várias vezes. E na mesma medida em que eu tinha muita vontade, falando, nossa, agora eu vou fazer algo maior, agora vai crescer, me dava medo de falar, tá, como é que eu faço isso, Jesus? Eu acho que o como... É engraçado porque eu já falei isso até na terapia. Fala assim, você tem que se posicionar diante das situações. Fala, tá, como? Eu quero saber como exatamente eu chego lá em casa agora e faço isso. Porque nessa moda muito de... Nossa, o céu tá bonito pra distrair. TDAH. Nessa moda de Instagram, a gente estrala o dedo, a casa tá pronta. Nossa. Estrala um dedo, um carro aparece na garagem. O nosso cérebro meio que deu uma bugada, assim, como se não tivesse processo de uma coisa, de uma ideia passa pro ponto imediato. Sim, a nossa noção de tempo, ela mudou muito. Porque na internet tudo é muito mais rápido, muito mais veloz. Então, antigamente a pessoa, para ser considerada uma escritora, ela tinha que publicar no jornal toda semana. Aí depois de um tempo ela tinha que publicar um livro. Agora ela tem que estar todo dia no Instagram, falando que ela é aquilo. Porque se ela ficar uma semana sem botar a cara, ela deixa de ser. Aqui agora eu vou pegar um negócio que é nosso. O Caju nasceu dessa junção dos nossos talentos. E as nossas habilidades não são as mesmas. Não. Você acha difícil aparecer todo dia no Instagram? Demais, dá conta. Mas é porque eu acho fácil. Difícil. E é isso que eu quero dizer, porque quem me acompanha nas redes sociais vê que eu gravo a qualquer momento o tempo inteiro. Isso é muito simples para mim, porque faz parte da minha personalidade. Agora manda eu escrever um texto. Adoro escrever. E cada vez mais, assim, tenho orgulho dessa pessoa que eu estou me tornando. Porque tem ficado mais fácil escrever para mim. E é tão prazeroso, assim, concatenar as ideias, escrever de um jeito. Mas eu comecei de um lugar em que não era fácil também, não. Então, a primeira vez que eu liguei a câmera... É engraçado, acho que eu nunca contei essa história. Pré-pandemia... Porque, na verdade, a gente mudou o jeito de comunicar na internet com a pandemia. A pandemia tem muita coisa. Porque todo mundo ficou isolado, o que tinha era a comunicação no celular e a gente passou a naturalizar um pouco mais, gravar história. Mas eu não tinha, até 2020, eu não tenho arquivos de vídeo, eu tenho muita foto. Foto sempre gostei, sempre fui Maria Fotinha. Tirava foto de todo mundo. Isso, e não tem foto minha. Porque eu tiro foto nas viagens, eu tiro foto, a gente sempre tive um olhar muito artístico. Então eu consigo olhar para o cenário, pegar uns takes, eu sempre fui para esse lado, mas não tem vídeo. Aí quando eu comecei a ver alguns arquivos meus de vídeo, mais ali para 2020, já no meio da pandemia, quando a foto meio que parece que ela ficou pouco. Porque assim, a foto já não expressava, eu só tinha um cenário, estava só em casa, então era a comunicação. E um dos primeiros vídeos que eu fiz foi fazendo pão, porque muita gente aprendeu a fazer pão. Eu fiz só na pandemia, depois também larguei essa moda. Mas assim, mostrando o processo, o pão, amassando, fiz alguns cortes, tirando o pão do forno, é um dos primeiros vídeos que eu tenho. Porque também era muito difícil para mim gravar. Eu estranhava a minha voz, eu estranhava meu rosto, porque a gente se vê no espelho é uma coisa, a gente se olhar na câmera, a imagem dá distorção. E isso impacta no seu trabalho, a gente não saber como é que a gente é exatamente. Sim, e não ter uma noção da própria fisionomia, né? Não ter noção do que combina, do que fica bom, do que realça ou não. Que cor de batom que eu vou usar para ficar bonita nos stories. É isso, assim, você precisa ter essa noção. E ter essa noção não necessariamente significa passar horas em frente ao espelho se olhando. Não é sobre isso. Na verdade, é sobre conhecimento. É sobre você aprender o que combina, aprender o que fica bom e entender também que, sei lá, a próxima tendência do Instagram não é o que vai te servir. Não é. E a gente está num momento
de mudança mesmo, porque o Instagram, a gente sempre fala muito do Instagram porque ele ainda é o maior validador, a gente tem outras redes sociais, mas o impacto que o Instagram é o cartão de visita digital. Não tem como negar. Mas a gente vê muito isso porque ele já foi de foto, ele já foi do silêncio, depois ele foi de carrossel, onde você tinha a opção de só uma foto é pouco, vamos por várias, e hoje ele está privilegiando o vídeo. Então, isso acaba impactando a nossa forma de consumo. Eu fico vendo muito assim, Ju, sabe quando a pessoa te pega uma foto distraída? Ah, tá numa turma aqui, tá, alguém tirou uma foto. A gente vai falar, nossa, eu tô esquisita. Eu sento assim, nossa, olha meu rosto, porque a gente tá acostumado só com aquela foto bonitinha, posada. Posada. E eu falo, todo mundo pergunta dica assim, como que você grava com tanta naturalidade? A primeira coisa que eu digo, que foi fundamental para mim, eu sei exatamente como eu sou. Não significa que eu goste de todos os ângulos ou que eu me ache bonita em todos os momentos, porque definitivamente não. Mas se você me pega uma foto distraída, eu olho na foto e eu sei que sou eu. Eu não me estranho, que é igual quando a pessoa fala assim, ai, apaga essa foto, não tá aparecendo eu. Nossa, isso daí me lembra de uma coisa. Mesmo tendo muita vergonha de aparecer no Instagram, eu priorizo que quando eu apareço, eu não coloco foto. Eu não coloco, desculpa, filtro. Eu não coloco. Porque é uma distorção de imagem violenta. Ah, mas o filtro é levinho. Ele está distorcendo a sua imagem, gente. Pode ser num nível muito pequenininho ou num nível maior. Ele está distorcendo a textura da sua pele. A sua pele não é daquele jeito. A sua boca não é daquele jeito. A sua bochecha não é daquele jeito. Então, é difícil. Mas, para minha saúde mental, eu priorizei não colocar filtro. Eu também não uso. Eu tenho filhas adolescentes e elas têm muita questão de filtro mesmo, é uma coisa da geração delas, né? E quando elas não põem filtro, até as falam, você não gosta de tirar foto comigo não, porque eu não ponho filtro. Deixa que eu tiro do meu celular, que aqui já tem um filtro bom. Ou então, você eu vou gravar por aqui porque aqui tem um filtro bom. Mas o bom, eu que tenho essa questão da percepção, que eu tô olhando exatamente para elas, eu vejo que não tá natural. Só que aquilo já entrou na cabeça delas, elas acham que elas são daquele jeito. E eu vi uma pesquisa, que não vou saber a fonte, falando que as pessoas antigamente levavam foto do artista pro cirurgião plástico. Ah, eu quero o nariz da Xuxa, foi muito famoso, nariz da Xuxa. E agora fala assim, eu quero essa foto, e a própria pessoa com filtro. Eu falo, eu quero ficar assim. Só que isso não é real. Não é desproporcional, né? Tipo assim, uma bochecha enorme, um queixo pequenininho, o nariz, você não vai respirar, amiga, que esse nariz desse tamanho vai morrer sufocada. Teve um filtro, uma época, que viralizou, pelo menos dentro do universo das consultoras de imagem, dos profissionais em geral, que estudam visagismo, que é uma máscara que ela mede as proporções do seu rosto e como deveria ser o desenho da sua sobrancelha, como deveria ser o desenho do olho. Inclusive, eles falam que a Angelina Jolie tem um rosto perfeito, porque a Mariana Ximenes também dizem que ela que cabe certinho naquela proporção. Gente, aquilo lá é de uma crueldade surreal. Deixa eu te contar uma coisa. O nosso rosto, ele é metade... A gente tem duas metades aqui do rosto e uma metade não tem nada a ver com a outra. Se eu dividir o rosto de qualquer pessoa ao meio, a gente tem uma pessoa de cá e uma de cá. São duas pessoas diferentes. É justamente por conta dessa diferença que a gente é interessante. É justamente por conta desse equilíbrio ou desequilíbrio, depende do seu ponto de vista, que a gente é real. Tipo, é por conta dessas diferenças que você é humana. Então, eu fiz uma história hoje falando isso, a gente grava de frente, então essa história já assumiu. Que eu falei assim, que eu tava cansada das pessoas não serem reais. E aí eu recebi muitas respostas interessantes, que em tempos de a imperfeição está valorizada. Sim. Porque eu quero saber o que é de verdade. A gente já está se sentindo traído. E a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, porque a gente está falando da vida acontecendo, né? Quantas manipulações, quantas coisas podem acontecer com tanta manipulação de IA. Eu acredito que no próximo tempo a gente vai estar mais treinado com isso e vai conseguir lidar melhor com essa situação, porque não acho que tecnologia dá ré. Então não tem expectativa que isso vai acabar. Mas a imperfeição. E aí eu estava vendo sobre aquarela, está sendo muito valorizada. A pintura em aquarela, porque ela não é perfeita, né? Ela não tem borda, ela não tem um bom contorno. Então isso faz com que você vê que ela foi feita por humano. Aí alguém falou assim, mas é só simular
na IA. Mas é a mesma coisa, é só fingir, é só arrumar, é só pôr um blazer. Sim, é só. Mas você tá se sentindo confortável? Acho que aqui que é a virada de jogo. Porque receita pronta? Receita pronta tem de monte de tudo quanto é coisa. Tem receita de bolo pronta. Dá certo para todo mundo? Não. Toda mãe, todo ser humano tem uma mãe que pegava o caderninho de bolo, de receita, e olhava as receitas e falava, mas eu vou botar mais um negocinho aqui. Toda. Minha mãe, ela tinha o caderninho dela, coisa mais bonitinha. Várias receitas. E aí ela olhava pro bolo e falava, mas não deu a liga que devia dar. Deixa eu colocar aqui mais um ovo, deixa eu colocar um pouco de farinha. E dava certo. Mas é porque não era sobre a receita, era sobre a percepção que ela tinha se aquilo ia funcionar ou não. É o fator humano mesmo. É o fator humano, não tem outro lugar. E eu sou uma entusiasta do ser humano, né? Eu adoro o ser humano. E eu fico vendo isso mesmo, quanto é possível a gente ver beleza nas imperfeições. Que é no seu sorriso que pende um pouco para o lado, no cabelo que ficou um pouquinho esvoaçado. E enxergar isso é uma das coisas que eu venho buscando, que é romantizar a vida. Isso aqui ficou meio clichê na internet, mas é porque a gente está tão corrido na questão da produtividade, tenho que fazer tanto, tenho que ser muito produtiva, que a gente não está parando para olhar esses detalhes. Tá rolando uma trend, né, do pessoal falando assim, faça mal alguma coisa, não transforma o seu hobby em trabalho, não transforma o seu hobby em meta, não. Sabe, faz um trem mal feito aí, tudo bem, se permite fazer. Só quero ser ruim, eu quero ser muito ruim em tocar violão, só quero ficar aqui com o meu violão assim, ó, blém, blém, blém. É um pouquinho desse lugar de desopilar a cabeça. Mas é o que a gente falou no começo do não ter processo. Do clique, que é as transições que pegaram muita gente nas redes sociais e a gente passou a confundir isso com realidade. Porque se eu pego um violão hoje, eu vou ser muito ruim nele e vou gastar muito tempo a ser boa, talvez nunca nem vou chegar. E aí eu não vou ter o clique do eu maravilhosamente fazendo um solo. E aí parece fracasso. E assim, e também entender que existe um primeiro passo que pode ser legal, que pode ser interessante. Você pode ter uma orientação, você pode fazer uma aula, pode ter aí o processo, pode dar bom, pode não dar, mas se permita, sabe? Se permite experimentar, se permite tentar, porque, gente, isso daí, eu sei que é clichê, mas é uma das coisas que eu mais penso na minha vida. Se eu ficar velhinha, 90 anos de idade na bengalinha e tal, eu vou olhar pra trás, eu vou sentir orgulho de ter tentado, eu vou sentir orgulho do tipo, cara, deu errado, coitadinha dela, era tão menininha. Ou será que eu vou ficar remoendo o que eu queria ter feito e não fiz? Qual que vai ser meu arrependimento na minha velhice? Esse negócio do remoer, eu fico muito pensando no comprometimento que a gente tem em público, que tem medo de fazer. Tem muita gente que faz dieta escondido, porque se furar a dieta, pelo menos ninguém não sabia. E eu vejo isso nos recomeços, que a gente sempre vem falando de recomeço. Hoje a gente teve uma questão, e eu vou abrir aqui porque somos amigas, a gente teve uma questão de horário, e a nossa iluminação não ficou bom, que é do outro lado da sala que a gente costuma gravar. Sim. A gente tinha duas opções, não vamos trazer o episódio da semana, ou vamos tentar um lugar diferente. Só que dá um medo que a gente compartilhou assim, mas vai parecer, a gente mudou o cenário, vai ficar esquisito? E assim, ou vamos perder a nossa identidade? Então não vou arriscar nada. Quando, na verdade, não sei, né? Vamos ver como é que ficou esse resultado na câmera, porque a gente não tá vendo agora. Na edição a gente vai ver, quem sabe isso aqui virou oficial? Quem sabe a gente deu chance pro novo? Quem sabe esse é o melhor. Esse é o melhor, porque algo deu errado antes. Então, que a gente possa olhar com mais carinho para a nossa jornada, porque todo dia é um recomeço, é uma frase de uma música, não é? Eu gosto dessa música porque ficou tão bonito. Às vezes eu falo umas coisas que eu falo, cara, isso é muito absurdo. Nossa, como eu sou inteligente. Ai, que menina CDF. Gente, eu mesma não me aguento. Como eu sou inteligente. Não, lembrei, assim, às vezes é de ficar marcada, volta, eu recomeço. Não vou cantar. Gente, é por isso que eu trabalho com comunicação, não é com música. Mas todo dia é um recomeço, e é nesse sentido mesmo, porque eu vou fazer sempre assim, porque assim deu certo, mas o dar certo
Nem sempre eu tô contente. Pode estar dando certo, mas eu sei que eu posso mais. Nossa, isso aí me fez lembrar uma outra coisa. O quanto a gente acha que o que a gente tem é pouco, mas pelo menos eu tenho. Se eu arriscar, eu não vou ter nada. É se pegar que faltar. O pouco com Deus é muito. Tem vários ditados populares. Isso me fez lembrar quando eu comecei o meu perfil no Instagram. Quem tava lá? As pessoas que eu conheço. Aí eu pensei assim, faço o Instagram do zero ou eu uso o que eu tenho? Porque o que eu tenho é ruim, mas pelo menos tem 200 seguidores. Eu vou começar um do zero que não tem nada? E aí vem um negócio que dói e prepara. Rede social não é de amizade mais. Não. E a gente que trabalha com rede social e tem que postar e tem que aparecer. Apesar de a gente falar, ninguém tem que nada, mas esse é o caminho de fazer sua propaganda. Você não tem que estar na internet, mas você vai saber que seu concorrente vai vender mais. Então, quando a gente fala, a gente abre isso, começa a falar de trabalho, e você tem ali poucos amigos, família, galera que estudou no ensino médio, se eles não tiverem interesse no seu assunto, eles não vão interagir. Não, e sabe o que é pior? Às vezes, o que você está falando é muito bom. Você fala, nossa, agora eu brilhei. 5 curtidas. Perdeu um seguidor. Menos um seguidor. É isso, é muito ruim, porque a gente não é blogueiro, não tem que viralizar, não tem que produzir conteúdo todo dia, não precisa estar presente e tal, mas eu quero falar do meu trabalho. E ninguém interage porque você está falando para o público errado. É a mesma coisa, amiga, a gente é analógica, tem um canal de esporte, e aí eu vou colocar lá uma mega apresentadora para fazer culinária. Eu penso assim, que a gente não quer viralizar na rede social. Eu realmente não quero, não tenho vontade nenhuma, não faz sentido pra mim. Mas eu quero encontrar minha turma. Não é possível que nesse Brasil de meu Deus, só eu penso assim. Só você escreva, por exemplo. Não é possível que sou só eu que tenho essa cabeça, que tenho esse monte de ideia, com esse monte de coisa pra fazer. Não é possível que não exista uma outra mulher que pense igual a mim. Não, e não é possível, não, tem mesmo. É isso. Eu tenho que encontrar minha turma. Mas a gente vive de bolha, e isso é uma coisa tão diferente da nossa geração. Eu tava contando uma história pro meu filho, ele tem 11 anos. Da novela da Jade. Olha só, foi só eu falar esse nome, você reconheceu. E a minha amiga ali tá balançando a cabeça, saber quem é? Sim. Giovanna Antonelli, que aí eu falei pro Pedro assim, Pedro, passava uma novela, quando passava a novela, todo mundo via. E nasceram várias Jades, Jade cachorro, Jade esquilo, Jade criança, porque era a época. E as pessoas falavam, Ixalá, todo mundo falava isso. Todo mundo quero muito ouro, todo mundo falava. Um marido tão bom nascendo nessa naja. Tudo da mesma novela. Não, isso das expressões. E o acessório de mão aqui? Aquela corrente que vinha, o brinco que subia aqui, aquele falso piercing. Tudo uma questão de uma novela indiana. E aí o Pedro falou pra mim assim, mãe, mas como que todo mundo parava pra ver novela? Era só olhar no celular. Eu falei, aí é que tá, não tinha. Ele não consegue nem conceber que não existia. Só que isso fazia com que a comunicação fosse centrada. Então aquela novela tinha um poder de decisão em todo mundo grande que assistia. E hoje em dia, com a rede social, a gente tem pequenas bolhas. Tanto que você vai conversar com alguém aí, às vezes alguém fala assim, nossa, você viu aquele vídeo que tá todo mundo postando? Se ele não for do seu interesse, você não sabe nem de quem tá falando. O meme, ou aquela história. Não ou aquela pessoa que é famosa. Tipo assim, é famosa dentro daquela bolha, dentro daquele nicho. Então, se você acha a sua panela, pois é, você vai ser vista. E isso, gente, é treinamento e abrir mão de ego. Porque até você encontrar o seu público, e aqui público, eu não quero falar de audiência para ser famoso, eu quero assim, quem é que tem interesse no meu serviço? Se eu sou decoradora, quem que está reformando agora? É isso que é público. Eu tenho um pet shop, quem que está com o cachorrinho agora indo tomar banho? E aí encontrar o jeito de comunicar, que é o que todo mundo fala assim, você precisa posicionar na internet. Só que eu tô falando com mulheres que nasceram analógica, que passaram pelo processo de ligar uma câmera na sua cara e falar, que assistia novela na Globo, então tinha
esse conceito de propaganda ser uma coisa muito longe para artista. Ou muito construída. Muito construída, muito programada, e agora eu tenho que falar do meu trabalho na internet. Aí bate o quê? O medo de ser ridícula. O medo de ser ridícula, o medo de ser repetitiva, o medo de ser montada demais e não ser boa o suficiente, ou com a qualidade suficiente, ou do jeito que seja suficiente para fazer aquilo. E olha que ela é o suficiente para fazer o trabalho que faz. Isso. Pronto, vou encerrar aqui, gente. Tchau, é isso. Se é suficiente, tá fazendo. Porque meu bordão, posta. Posta ruim, posta tremida, limpa a câmera do seu celular e vai. Porque se ninguém fala, se você não fala, ninguém vai falar. Se você não arruma, ninguém se arruma por você. Se você não se prioriza e vai deixar a parte da comunicação por último, você vai ser a última que vai ter o espaço que você tem. Aí vai ficar sempre naquela posição assim, ai, sou tão boa, por que eu não vendo mais? É porque eu já tive esse sentimento também. Eu sou tão boa, eu falo tão bem, eu estudei tanto, eu sei tanto disso aqui, por que eu não estava vendendo mais? Porque eu não estava contando para ninguém. Ou não só não contando, ou mais contando também do jeitinho errado, meio... Que, verdade seja dita, uma coisa que eu aprendi é que a internet tem uma comunicação um pouquinho diferente também. Então, precisa de alguns primeiros passos, umas coisinhas primeiras ali que precisa ser feita, assim como na imagem também. Eu não acredito que uma mulher tem que ficar 40 minutos todo dia para se arrumar. Gente, isso para mim não é concebido. Eu sou daquela pessoa que eu sou prática. A mulher tem que, assim, viver a vida dela. Seja que vida for, seja com que compromisso que for, mas ela tem que viver. Então, o que você pode fazer mais certo? Sabe, mais certeiro, mais estratégico, mais objetivo, mais... É isso. Tem que fazer assim. E por isso que a gente começou a nossa comunicação por aqui, pelos primeiros passos, né? Sim. Nós, no caso, nós trabalhamos com consultoria de imagem, posicionamento, está lá na nossa página, a gente tem diversos serviços, mas a gente sentiu essa necessidade do primeiro passo, literalmente, é como que eu saio deste sentimento que eu tô aqui de ser ridícula para comunicar isso na internet. Como que eu saio do meu sentimento de estar básica demais, simplesinha demais nesse ambiente, para mostrar o meu valor. Então é aqui que a gente está começando. Sim. E aí, gente, eu vou fazer meu jabá, com licença. 2 minutinhos, rapidinho. Pode ser? Passa para os comerciais. Nós estamos começando agora os primeiros passos, que é um caminho, um guia, um método. Um método. Para você começar nesse lugar. Às vezes você está empreendendo e está sentindo que parece que não está pegando o caminho certo, ou quer começar a empreender, já quer começar no caminho mais certo possível. O que você tem que fazer primeiro, em termos de comunicação, em termos de imagem, para pegar esse caminho que é melhor? Porque assim, quando eu falo do caminho melhor, gente, eu não estou falando do caminho de sucesso. Sabe o pote no final do arco-íris? Não é sobre isso. Mas é sobre, vem com a gente, faz esse caminho aqui, porque a gente já apanhou. Encurta o processo e mostra o tamanho do valor que você tem. Porque todas nós estamos aqui sobrevivendo de alguma forma. E serve para quem é CLT? Serve também. Porque você está querendo um cargo melhor, você está querendo uma posição melhor, você precisa pagar mais nas suas contas, cartão de crédito está batendo na porta, e verdade seja dita, todo mundo trabalha porque precisa do dinheiro. Então, se existe uma forma de você produzir esse conteúdo, atrair mais cliente e gastar menos tempo com isso, porque aqui a gente trabalha as duas vertentes. É o menos tempo, o básico bem feito, que vai resolver o seu dia, tanto na comunicação e na imagem, e vai trabalhar. Então é isso que a gente faz nos primeiros passos. Eu estava aqui pensando, Ju, que esse cenário talvez vai ser, olha, você tão bonita, iluminada do sol. Obrigada. Não sei. Eu vou virar a câmera para vocês verem. Tô me sentindo. O nosso céu. E se inspirar para dar esses primeiros passos com a gente. É sempre difícil recomeçar, tá? Eu falo que já recomecei várias vezes na minha vida, você também, eu tenho certeza que você também. A vida não é um morango, a gente tem muita dificuldade e a gente passa por cima disso tudo, sustentando muitas vezes a responsabilidade financeira de uma casa. As coisas não podem dar errado, isso põe uma pressão muito grande nos nossos negócios femininos,
Porque a gente não tem tempo. Você tem que ser perfeita, não dá tempo de errar. Não dá tempo de errar, porque se eu errar, eu tenho um ótimo investimento daqui a 6 meses. Meu amigo, eu preciso comer agora. Meu filho tem que comprar um sapato para creche agora. Então, que a gente tenha decisões mais certeiras, o Caju vem te apoiar nisso. Então, eu te espero nos primeiros passos e te espero no próximo podcast, que a gente vai trazer mais assuntos, porque essa conversa aqui não acaba. Ah, não, de jeito nenhum. Não acaba nem de longe aqui. São várias angústias que a gente sente. E a gente vai pegando na mão e seguindo juntos. E até semana que vem. Eu vou virar a câmera para você ver.